Infelizmente o brasileiro é um pouco mal visto por parte do povo português. Essa desconfiança acontece muito por causa de que em outros tempos muitos brasileiros foram para Portugal e causaram alguns estragos, como fazer financiamento no banco e depois ir embora e não pagar, fazer financiamento de carro e depois deixar abandonado o carro no aeroporto e ir embora. Algumas mulheres portuguesas têm um pouco de preconceito com as brasileiras porque elas têm medo das brasileiras tomar os maridos dela, pelo que eu já escutei falar. Isso aconteceu em alguns casos passados. Alguns têm um pouco de preconceito porque dizem que alguns brasileiros fazem muita bagunça nos apartamentos e os vizinhos portugueses não gostam muito de som alto e tal, e isso também eu acho que é uma falta de respeito. Em outros casos, alguns brasileiros também alugavam suas casas, depois iam embora, deixavam contas a pagar, e isso tudo foi gerando uma desconfiança e um preconceito no povo português. E eu já recebi até alguns comentários, alguns vídeos, comentários assim bem fortes, preconceituosos de fato com os brasileiros. Porém, como todos nós sabemos, uma pessoa inteligente sabe que nós não podemos definir um povo todo por causa da atitude de alguns. Nem todos os brasileiros são arruaceiros, nem todos os brasileiros são mau caráter. Isso eu sei também que os portugueses sabem. Porém, há pouco tempo aqui no Brasil aconteceu um caso inverso. Um português fez uma pequena bagunça aqui no Brasil e ele está sendo indiciado pela polícia do Rio de Janeiro. Eu vou ler essa matéria para vocês. A polícia do Rio de Janeiro indiciou Luiz Mário pelo crime de perseguição. Em várias mensagens postadas em rede social, o português fez ameaças ao casal, Paola Oliveira e o seu namorado Diogo Nogueira, que é cantor. Então eles procuraram a 10ª ADP da Barra da Tijuca em fevereiro. Na ocasião contaram que o homem teria entrado no condomínio onde a atriz mora sob o pretexto de recuperar um celular da sua propriedade que estaria com Paola. Na porta da casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, ele demonstrou alteração e soltou frases desconexas, algumas incompreensíveis. A certa altura chegou a gritar palavras ofensivas, xingou o músico e ameaçou o casal de morte, com uma arma da qual, segundo disse nas redes, possuiria porte. Em mensagens com vários erros ortográficos e gramaticais, Luiz Mário postou ameaças citando armas e usando palavrões para agredir Paola e Diogo. De acordo com o inquérito, Paola Oliveira contou que já vinha sendo perseguida por Luiz Mário havia cerca de 3 meses e por meio de mensagens em sua conta no Instagram. No depoimento, a atriz contou que em agosto do ano passado ele fez uma declaração de amor pela rede social e disse que viria ao Brasil para encontrá-la. E então, na ida para a delegacia, a atriz também avisou que pretendia representar contra Luiz Mário, por se sentir ameaçada pelas mensagens que vinha recebendo e entender estar sendo vítima de violência psicológica por parte dele. Segundo ela, o agressor estaria explorando sua condição de mulher e pessoa pública e abusando do seu direito de livre manifestação. Ao delegado Leandro, titular da distrital, ela solicitou medidas protetivas de afastamento e proibição de qualquer forma de contato com o português, ambas deferidas pelo Poder Judiciário. A polícia, Diogo Nogueira, contou que estava na casa da namorada no dia 5 de fevereiro, quando uma funcionária avisou pelo interfone. Avisaram sobre a presença do visitante e sua intenção de supostamente buscar um celular. Paola então perguntou pelas características do homem e avisou que era o mesmo que estava fazendo ameaças a ela no Instagram e não permitiu sua entrada. Luiz Mário, no entanto, ficou ali pelas redondezas. Nesse momento, o cantor foi até a casa do vizinho e encontrou com o Luiz Mário, que segundo Diogo teria começado a ofendê-lo. Na polícia, o Diogo disse que o português foi à sua direção, começou a xingar e dizer que ele estava estragando a vida dele, que era um imbecil, e se sentindo ameaçado, Diogo desferiu um soco contra ele, segundo a sua versão. Na ocasião, os seguranças do condomínio interviram e acionaram a polícia. Os policiais militares encaminharam o português para a delegacia, intimado a depor em outra data. Luiz Mário não compareceu. Em entrevista, depois do acontecido, Paola afirmou que a situação está se resolvendo. E ela disse: as coisas acontecem. Às vezes a gente acha que isso não existe. Nunca tinha passado por isso, não desse jeito. Bom pessoal, eu quero compartilhar esse vídeo com vocês, essa notícia com vocês, talvez vocês ainda não sabiam desse caso, para mostrar que não existem apenas brasileiros mal intencionados, brasileiros que cometem coisas erradas. Infelizmente nós vemos muitos portugueses
falando mal dos brasileiros, falando que os brasileiros são bandidos e tudo mais, mas nesse caso aconteceu o inverso. Um português apaixonado, aí sei lá o que tinha na cabeça dele, por uma atriz brasileira, veio aqui ameaçando ela e o seu namorado, inclusive com uma arma. Pessoas complicadas nós temos em todos os lugares. O que nós não podemos é julgar o povo todo pelas atitudes de algumas pessoas, tá? Assim como os brasileiros, nós temos problemas, os portugueses também, eu também me enquadro dentro da nação portuguesa, também tem os seus problemas. O que nós temos que ter é empatia, é compaixão, é sabedoria para lidar com essas situações e tomar cuidado com aquilo que fala. Infelizmente nós já vimos muitos casos de xenofobia, muitos casos de preconceitos, inclusive eu já recebi alguns comentários aqui no meu canal de comentários preconceituosos. Eu procuro até apagar, procuro não dar muita atenção para essas pessoas, mas isso é muito triste. O povo português é um povo maravilhoso, eu conheci portugueses maravilhosos e não é por causa de uma situação isolada como essa que nós vamos dizer que todos os portugueses são malucos como esse cara. Não, assim como nem todos os brasileiros são bandidos, todo povo tem os seus benefícios e todo povo também tem as suas dificuldades. Beleza? Então compartilhando aí com vocês esse vídeo. Se você não sabia dessa situação, comente aqui embaixo. Um abraço, que Deus abençoe vocês.